Oi. Beleza? Boa tarde, quem está na sala, quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa palestra aqui não é só para quem quer ser empreendedor e SLT, hein? Ela também é para quem quer aprimorar, profissionalizar a sua empresa. Então, chama aí quem você conhece que fala, eu acho que não faz muito sentido para mim, você sabe que está no grupo, mas, não, eu não vou assistir não, porque vai valer a pena, porque aqui a gente está falando de potencializar e crescer o nosso negócio, não apenas para a pessoa que ainda está pensando em empreender. Então, vai lá, chama a galera que vai valer a pena. O bate-papo só está fechado para minha concentração, tá, gente? Para que eu consiga aqui fazer o melhor possível. Estou conectada também via celular, aqui qualquer problema que a gente tiver, eu já pego rapidinho aqui e resolvo esse problema. Bom, vamos lá então, gente. Esse tema de hoje, então, é o de CLT para empreendedor. Deixa eu só ver aqui no celular se está tudo ok. Beleza. De CLT para empreendedor, seja o seu chefe, tire a sua empresa do papel, potencialize e faça crescer o seu negócio. Eu peço sempre, então, que me sigam lá no perfil @doutoravecchio com 2 Cs no Instagram, para que a gente possa conversar mais e ser um momento bem legal aí de bate-papo, de interação, tá bom? Legal, vamos lá. Ótimo. Para quem ainda não me conhece, quem esteve aqui na terça, quem não esteve comigo, quem vai ver depois no YouTube, eu sou psicóloga clínica desde 2003, comecei em RH muito antes aí do computador, lá no tempo da máquina de escrever, tenho pós-graduação, algumas na área, e várias formações continuadas depois, então, da faculdade. Sou especialista em desenvolvimento humano, especialista em RH, em liderança e empreendedorismo. Cuido de empreendedores já há bastante tempo, e desde 2006 eu tenho a minha própria empresa. Sou consultora de carreira, também sou colunista de carreira para portais na internet, jornais, revistas, e também falo de comportamento, saúde mental e outros temas. Sou psicóloga de divã, como dizem, né? Exerço clinicamente a função também. Aí está meu site para quem quiser acompanhar, tem matérias interessantes para CLT e para empreendedor. No LinkedIn eu estou como Luciane Velho. Beleza, vamos lá. Como eu disse, desde 2016 conduzo a minha própria empresa e eu acredito que empreender é para quem tem coragem. Né? Então, se não tem coragem, abandona a apresentação. Mentira, não abandona não, fica até o final. A apresentação de hoje, gente, ela é um pouquinho mais densa do que a de terça, eu não vou mentir, e eu vou pedir a sua atenção, então, para que você fique até o final e preste atenção, porque um conceito se amarra no outro. Então, é muito importante que você faça anotação, pense, reflita, tá bom? Eu não estou aqui para te desencorajar de ser empreendedor, não. Eu estou aqui para fazer você ser um empreendedor com planejamento, tá? Para a sua possibilidade de falir aí, Deus me livre, ser bem menor. Eu baseio a minha apresentação em Tessalonicenses 4, de 11 a 12, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Isso, para mim, tem tudo a ver com empreendedorismo. Né? No Brasil, o empreendedorismo cresce a cada ano. Na pandemia, cresceu muito mais. A cada 5 adultos, 2 pessoas são novos empreendedores. Pensando que, de repente, a gente já tinha aqui entre esses 3 algum ou todos, são 52 milhões de brasileiros que são donos do seu próprio negócio, seja maior, seja menor. Tá? E aqui a gente tem também um número crescente de MEIs, por exemplo. O que é muito importante quando a gente fala de identidade empreendedora? O que é identidade empreendedora? Luciane, eu não tenho as competências para ser um empreendedor. O que eu faço? Né? É possível desenvolver? É sim. Mas algumas competências, elas são essenciais. Então, se você não as tem, você precisa desenvolver, e se já tem, é sempre importante aprimorar. Quais são elas? Foco e determinação. Eu preciso saber para onde eu vou, e eu preciso saber que, mesmo com desafios, eu vou permanecer nesse caminho. Iniciativa e acabativa. Eu comentei na minha palestra que fiz hoje cedo para uma indústria veterinária, que é só você olhar na estante e ver quantos livros estão pela metade. Você começou e não terminou. As pessoas, elas começam muitos projetos e não terminam. O empreendedor, ele precisa ter a consciência de que ele vai ter que ir até o fim. Responsabilidade, isso deveria caber para todas as áreas, mas o empreendedor, ele tem que ser responsável e autorresponsável. Ele tem que analisar riscos, ele tem que saber que em alguns momentos ele vai ter que tomar decisões arriscadas.
Resiliência. Resiliência é muito importante que a gente tenha, porque é a flexibilidade que eu tenho para me sair de desafios, né? Para sair de desafios. Feedbacks. Eu preciso ser capaz de ouvir, de aceitar ouvir feedbacks. Eu preciso estar aberto a sempre ouvir, seja o meu cliente, seja o meu parceiro, seja os meus concorrentes. Concorrente não é inimigo. Estudar, eu tenho que estudar sempre, eu tenho que gostar de estudar, não só sobre o meu negócio técnico, e vocês vão entender por quê. E eu tenho que ter uma gestão do tempo excelente para saber separar minha vida pessoal da profissional. Principalmente para quem trabalha dentro de casa, e é muito comum atualmente, as vidas se misturam muito, a gente precisa saber a hora de parar. Não tem jeito, tá? A pessoa precisa reconhecer as suas fraquezas e ter domínio dos seus pontos fortes. Eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender as minhas fraquezas, as minhas sombras, aquilo que eu não sou tão bom. Eu preciso ter consciência daquilo que eu tenho que desenvolver. Me levantar rapidamente após insucessos. Aquela habilidade de levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tomar decisões. Eu digo que um CEO de uma grande empresa, ele toma no mínimo 200 decisões por dia que envolvem milhões de valor e de pessoas, às vezes. Uma empresa, uma fábrica, e saber utilizar bem os recursos de maneira sábia. Autoconceito. A gente sabe que a nossa identidade está em Cristo Jesus, porém nós temos que saber que temos que ter essa noção de que somos vencedores. Não adianta eu saber que Jesus me ama, mas eu ficar achando que sou um coitado, né? Segurança e confiabilidade, eu preciso transmitir isso para as pessoas, ter autonomia. Quando o mundo está caindo, eu preciso dizer não, eu vou até o fim. E criar oportunidades, eu preciso ser alguém visionário. O que é muito importante na personalidade empreendedora? É que o empreendedor ele tem que ter, além dessa personalidade empreendedora, um desejo forte de realização. Agora, aqui é onde eu brinquei no começo, eu não quero desiludir ninguém do empreendedorismo, mas você precisa ter um planejamento. 90% dos empreendedores, principalmente os MEIs, microempreendedor individual, começam sem nenhum preparo. Isso é muito arriscado. Então, é muito melhor eu fazer um planejamento, principalmente se eu quero migrar do CLT para o empreendedorismo. E o que eu falei agora há pouco, gente, o autoconhecimento, né? As pessoas, elas começam a empreender por duas frentes. E sim, a oportunidade é melhor que você empreenda do que por necessidade. Por quê? Na necessidade, normalmente, eu começo a empreender porque eu perdi o meu emprego. Eu perdi. De uma hora para outra, eu digo, o que eu vou fazer agora? Gente, vou vender sabonete? Sei lá, vou vender planta, vou vender quadro. Essa pessoa, ela se perdeu no meio do caminho, porque ela teve que fazer assim. De uma hora para outra, ela precisa de renda. E a renda acaba sendo o foco, né? Por isso, no final, ali, eu digo, ele é o foco. E isso nos deixa com uma visão limitada, não tem jeito. E nós acabamos pegando uma referência de algo que já existe. Eu copio um modelo. Se eu sou um barbeiro, eu copio o salão aqui perto, eu vou lá, eu vejo mais ou menos como ele faz e começo a empreender. E isso é uma limitação, porque eu sou limitado pela condição de estar normalmente muito desesperado ou precisando pagar meus boletos, pela bagagem, pelo conhecimento que eu não conheço de empreendedorismo. Empreendedorismo é diferente do serviço técnico que eu vou vender. Eu acabo não identificando oportunidades, porque, como eu disse no começo, eu sou o foco. Eu preciso de, né? Quando a gente enxerga a oportunidade, planeja o empreendedorismo, ele começa sempre não comigo no foco, mas o cliente. A oportunidade está naquilo que o outro precisa. O cliente é importante. Eu vou atender para resolver problemas. E eu enxergo cenários, eu estou assim, não assim. E aí o potencial de sucesso é muito maior. Eu consigo crescer, até porque eu estou mais tranquilo para empreender. Eu estou planejado financeiramente, por exemplo. Eu vou falar de alguns tipos de empreendedor aqui, tá? Lá em cima está o título, esse é o conservador. Eu estou olhando aqui para o celular de vez em quando só para ver se está tudo ok, tá? O conservador, entendam, aqui não há nada de errado em ser uma pessoa conservadora, você vai entender o que eu quero dizer. O perfil conservador, ele é tido como alguém mais teimoso. Ele faz do jeito dele, ele não aceita opinião, é muito difícil ele olhar para o lado, ele querer saber o que o concorrente está fazendo para benchmark. E tem os conceitos dele muito firmes. Isso não é ruim, porém ele pode não ser flexível. Ele acaba não considerando resultados ao tomar decisões, porque ele está firme naquela posição, ele não quer mudar. Qual é o problema aqui? Eu estou rejeitando a dinâmica acelerada do mercado. A dinâmica acelerada, ela nem sempre vai permitir que a postura conservadora
se fixe, né? E aí o que acontece? O ponto de atenção do perfil conservador, ele às vezes fica para trás, obsoleto. Ele pode ser avesso a riscos, ultrapassado por dinâmicas mais arrojadas. O que significa isso? Se ele está parado no tempo, a concorrência está crescendo, caminhando, e ele está parado. Então, aqui eu vou falar dos perfis, pontos de atenção e como a pessoa é, tá? O empático, bacana, todo mundo conhece alguém assim. É aquele cara que você tem vontade de comprar dele, aquele especialista em vendas, ele é muito carismático. Ele é um cara que te envolve, ele é um cara que você fala, eu vou com ele, eu vou comprar esse apartamento aqui por causa do cara. Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer, eu comprei por sua causa? Só que qual é a questão aqui? O ponto de atenção. Ele é avesso à gestão, ele gosta de fazer. Ele gosta de sair fazendo. E é uma pessoa que pode procrastinar. Por quê? Porque ele está tão perdido nessas ideias, nesse rápido frenesi, que ele pode gastar tempo para, ou melhor, não gastar tempo com planejamento, que é algo muito importante. Então, ele vai fazendo, e ele não tem controle. E ele vende muito bem, mas ele não estrutura o seu negócio. Então, sabe aquela empresa, e a gente está vendo muito isso em Black Friday, que é uma pessoa que vende muito, mas não consegue entregar? Não pensou na parte logística? Esse é um problema do perfil empático. O perfil independente, ele é aquele cara que ele tem tudo, toda a informação da empresa dele em mãos. Ele é organizado, ele tem um relatório para cada coisa, ele usa super bem o Excel, ele é independente, ele tem o controle todo na mão dos resultados, ele tem os riscos controlados, é um cara seguro nas informações, é um tipo independente. Qual é o problema por outro lado? Ele perde tempo demais no relatório, na gestão, e ele não tem contato com as pessoas, ele não sabe o que o cliente dele quer, ele deixa em cargo do outro para adivinhar. Ele não ouve os seus próprios funcionários. Ah, Luciane, mas eu sou um MEI, então eu preciso ouvir o mercado, o mundo, os clientes. E ele tem ele acaba não tendo, né, uma gestão controlada e o crescimento pode ficar desmedido. O gestor, ele é aquele cara que tudo está debaixo da asa dele, ele não delega. É um controle máximo. Ele não sabe dizer não, ele diz sim para todo mundo. Ele controla no pouco e no muito, que é o que a gente chama de microgerência. Isso é muito sério. A microgerência é uma coisa muito séria, porque eu perco tempo com coisas que eu não precisaria perder. Pontos de atenção, então, eu demoro muito para tomar decisão quando eu tenho um perfil gestor, e eu não delego, eu não confio em ninguém. Sou operacional demais, não tenho tempo para desenhar estratégias. Isso limita o meu crescimento. Eu fico atrelado a relatórios apenas. Tudo tem que passar por mim, toda mínima decisão. As pessoas vão ficando frustradas porque elas não têm autonomia. Eu acabo sendo pouco dinâmico. O gerador de ideias. Todo mundo também conhece alguém assim. Aquele cara inquieto, ele tem sempre uma ideia debaixo, aqui uma carta na manga, né? Ele é um cara que ele está atento a tudo que está acontecendo. Ele é observador, ele está num lugar, ele analisa tudo que está faltando, tudo como poderia ser. Fantástico. Um cara que está antenado. Porém, qual é o problema aqui? Ele não pensa em como colocar todas essas ideias no papel, tirar do papel. Ele não pensa na execução dessas ideias, ele sai fazendo. E às vezes ele tem tantas ideias que ele não consegue transformar essas ideias em negócio. Então, também não adianta eu ter um monte de ideia e não faturar com as minhas ideias. O inovador é um cara pioneiro, é aquele que de vez em quando desponta e a gente fala, por que eu não pensei nisso antes para ganhar dinheiro? O que esse cara pensou e eu não? É o influencer, que é a palavra que está na moda, né? Ele é um cara que ele tem sempre uma oportunidade em qualquer situação. É o negócio do momento. E ele tem uma característica fantástica, que os negócios que ele cria mudam a vida das pessoas. Ótimo até aqui, né? Porém, ele está sempre ávido por novas ideias. E às vezes a velocidade é tão grande que ele não consegue ter dinheiro para colocar essas ideias em ação e ele não consegue sustentar todas essas ideias. E quem trabalha com ele começa a ficar num frenesi. Eu diz, meu Deus, esse cara cada hora quer uma coisa diferente. Vamos lá. O que é o mito do empreendedor? Por isso que eu brinquei, eu não quero desiludir ninguém aqui, mas eu quero fazer você pensar. Você, agora, olha aqui para mim. Onde você está? O que você faz? Ah, Lu, eu sou barbeiro, eu sou cabeleireira, eu sou boleira, eu sou psicóloga. Legal, seu serviço é técnico.
Você é psicólogo, barbeiro, cabeleireiro, doceiro. Doceiro tá certo? Enfim, confeiteiro, chefe de cozinha, e você é excelente nisso. Eu sou uma excelente psicóloga, mas como eu conduzo um consultório? Normalmente, quem faz esse meu programa aqui, isso é uma parte de um programa de consultoria que eu dou mesmo para clientes, que eu vendo, e aqui eu não estou economizando conteúdo, não. Normalmente, essas pessoas elas estão trabalhando para alguém, ou elas estão meio cá, meio lá, sabe? Meio com medo. Legal. De repente, você assiste aqui a minha palestra, te dá um surto empreendedor. Algo acontece na sua mente, você fala, é isso, tá aí. Vou empreender, quero empreender, serei um empreendedor. Legal. Qual é o problema? E eu já começo apresentando problemas. É você acreditar que porque você é um bom psicólogo, você será um bom administrador do seu consultório, e uma coisa não tem nada a ver. O trabalho técnico e a empresa que faz o trabalho técnico, em tecnicamente oferecer meu serviço e ser um administrador do meu serviço são coisas completamente diferentes. Então, o barbeiro ele abre uma barbearia, desculpa. O cabeleireiro abre um salão de beleza. O músico uma loja de produtos musicais e assim vai. Tá bom, eu vou oferecer o meu serviço técnico. Só que é fatal, isso acontece. A pessoa, ela não vê a empresa como um negócio, ela vê como um lugar de trabalho. Ela é capaz até de fazer o mesmo horário de CLT que ela fazia antes. Ela não, ela volta do almoço 10 minutos depois do que ela se propôs, ela fala, meu Deus, ela é o seu próprio carrasco, seu chefe carrasco. E aí, lembra que eu falei que um conceito se amarrava no outro? Então, guarda tudo o que eu falei e vamos pensar aqui em 3 identidades. O empreendedor, ele dentro de si tem 3 identidades. Você vai achar isso bom, até você entender o que eu estou falando. 3, técnico, administrador e empreendedor. Guarde essas 3 palavras, tá? Vai guardando os conceitos. O técnico é o tal do psicólogo que eu falei, né? Ele então abriu a clínica dele e ele faz tudo. Mas ele incorpora, e nós somos assim, todos nós, nós pensamos, para fazer bem feito, tem que ser eu mesmo. O outro não faz bem como o meu, não. Eu vivo o presente, eu faço uma coisa de cada vez, eu não planejo, eu não penso adiante. Eu faço, eu vivo. As coisas elas vão se sucedendo. Legal. Só que eu começo a, naturalmente, entender que pensar é improdutivo. Quando começam a vir com ideias, olha, Lu, aqui no consultório você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, podia ter café, podia ter cápsula de café, podia... Eu já falo, não, para. É muita coisa para minha cabeça. E eu atendo empreendedores, eu ouço isso, né? Ele é um cara determinado, ok, ele é um cara pé no chão, ele vai dizer, não, é só pé no chão. Aqui eu só cresço com muita certeza. E ele é um cara individualista, ele não escuta, às vezes, nem a própria esposa. Né? Às vezes ele não escuta nem os funcionários, se ele tem funcionários. Às vezes ele tem um filho que está dando uma ideia super bacana para ele e ele não escuta. Pai, tem que colocar a nossa empresa na rede social, pai. Para com isso que é bobagem. Né? É natural isso, tá? A pessoa começa a ver o cliente como um problema. Por quê? Porque eu tenho um produto, eu tenho aqui um produto e ele tem que comprar esse produto. Eu tenho uma sessão de terapia, ele tem que comprar. Eu tenho um bolo, o cliente tem que comprar. Qual é a frustração do perfil técnico, da perspectiva técnica, aliás? Ele entende que o mundo não deixa ele ser quem ele é. As pessoas não compram o que ele quer. Na verdade, ele não sabe nem oferecer o que ele tem para vender. Então, ele não sabe fazer a propaganda dele na rede social, como eu falei. Ele não quer, na maior parte das vezes, nem aprender sobre vendas. Ele rejeita o aprendizado sobre vendas. Ele não tem vontade e ele rejeita. O que acontece? Temos 3 perfis, lembra? Técnico, administrador e empreendedor. Nós vamos aqui para o administrador. O cara mais pragmático, ele enxerga os problemas, ele enxerga os riscos, as oportunidades, ele almeja o controle, as coisas estão na mão dele. Lembra que são 3 perfis? O administrador, ele começa a correr atrás aqui do empreendedor. Ó. O empreendedor está visionário, está correndo. Ele fica de saco cheio que ele quer arrumar a bagunça desse empreendedor. Porém, sem empreendedor, nem haveria empresa. Sem administrador, não haveria negócios. Mas sem empreendedor, não haveria inovação. Então, o administrador é um cara que ele está com essa... Lembra que nós temos os 3 dentro da gente, né? Ele está com essa visão aqui, ó, pragmática. Controle, problema. Não fica me mostrando muita ideia, não, porque isso aqui vai virar uma bagunça.
O empreendedor, terceiro perfil aqui, ó. Ele é um cara que ele sai do trivial. Ele é excepcional, ele está sempre enxergando possibilidades. Ele sai do trivial, ele vai para o excepcional. Você dá uma coisa na mão dele, ele faz. Ele é visionário, ele é um catalisador de mudança. Ele é um cara que ele está sempre com a visão no futuro. Ele tem essa visão de aonde ele quer chegar. Ele não mora no passado, só que raramente ele está no presente também. Ele é um cara que ele vive para fazer algo, para empreender, sim, para fazer algo diferente para as pessoas. Qual é a questão aqui? O empreendedor, ele cria o caos ao redor. Lembra que o administrador vai atrás do empreendedor para segurar a bagunça? Por quê? Porque ele tem uma visão de mundo pensando sempre em novas oportunidades, mas as ações dele são mais lentas, justamente porque ele está sempre criando alguma coisa. E as pessoas, elas acabam sendo vistas pelo empreendedor como um problema, porque elas se intrometem nos sonhos dele, né? Elas incomodam, elas atrapalham, elas distraem, desconcentram. Lembra? Temos o técnico, administrador e empreendedor? Legal. A questão é essa. Todos temos um empreendedor, um administrador e um técnico dentro de nós. Todos. Quando queremos empreender, nós temos. Quando estamos empreendendo, na nossa rotina diária, o empreendedor ele é aquela pessoa que ele quer ser livre para se aventurar em novas ideias. Ok? Legal. O administrador, o nome já diz, ele solidifica a base das operações. Ele gere o negócio. E o técnico faz o serviço técnico. Aí você vai me dizer, Luciane, 2h21, você me fez assistir até agora essa apresentação para falar que está tudo certo? Tá ótimo, então não tem nada errado. Se eu tenho tudo isso dentro de mim, pô, eu vou longe, né? Então, o problema é que nós temos essas três personalidades, vamos chamar assim, né? Nós personificamos o 3 em 1, só que cada uma dessas personalidades quer ser o chefe. O técnico quer mandar, o administrador, o empreendedor também. E se um não fizer o que o outro quer fazer. Quem tem filhos aí sabe, pense em 3 juntos, né? Um de 3, um de 5 e um de 7 anos. Todo mundo quer primeiro a sua atenção atendida, né? Então, todos eles querem ser o chefe, todos eles querem que as suas ideias prevaleçam. Então, você vai me dizer assim, lindo, Luciane, que ótimo, né? Nós estamos falando aqui, então, de um 3 em 1? É um cara, uau, perfeito. Não. Qual é o problema aqui, ó? 70% de nós é técnico, exclusivamente psicóloga, não sabe administrar o salão, não entende nada de finanças, não sabe administrar barbearia, não sabe administrar doceria, mas ela sabe fazer bolo. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a questão. Veja os números. 70% técnico, 20% administrador, 10% empreendedor. Agora, vai juntando os conceitos, são 3 fases de um negócio. Ok, eu estou aqui fazendo o meu dia a dia na minha empresa, só que isso é do ser humano, a gente não quer mudar, não. A gente diz que quer mudar, mas a gente não quer, não, a gente resiste. A gente resiste bravamente à mudança. A gente não faz aquilo que o negócio precisa, que o cliente está pedindo. Quantas vezes a gente vai no lugar e fala, meu Deus, eu já falei tantas vezes para essa mulher colocar uma poltrona aqui para o povo sentar na porta desse salão e ela não coloca. Nós resistimos à mudança. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Claro, alguns resistem mais, outros resistem menos. Mas é o estudo aqui da teoria que eu estou me baseando. Ela diz que a gente faz aquilo que a gente quer e não aquilo que o negócio precisa. Ok? A realidade dolorida é essa. O técnico, lembra? Técnico, administrador, empreendedor, ele quer um lugar para trabalhar. Ele só quer ficar livre do chefe dele. Ele só quer dormir 10 minutinhos a mais na segunda-feira de manhã. Essa é a verdade. Não, ele não está querendo fazer radicalmente tudo o que ele precisa para a empresa dele funcionar. Não. Ele quer um lugar para trabalhar. Ele quer dizer, ó, essa aqui é a minha chave do meu negócio. Lembra das 3 fases de um negócio? Nós vamos começar a falar agora da infância. E aí é onde está inserido o perfil técnico. O técnico, ele matou o chefe. Aleluia, glória a Deus. Ele está livre para trabalhar do jeito dele agora. Ai, aleluia, eu não preciso mais cortar cabelo igual aquele cara fazia antes, tinha que lavar desse jeito aqui o cabelo da cliente, aí tinha que colocar esse produto aqui que eu não gostava, agora eu vou usar o condicionador que eu quero. A minha esperança está em alta. Porém, ele tem tudo debaixo da asa dele, todos os pintinhos que começam a acontecer,
E é inevitável, tá, gente? Eu vejo isso em 100% dos empreendedores que eu atendo e atendo vários. Ele começa a trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ele não está cortando cabelo, ele está cuidando do salão. E na casa dele começa a acontecer conflito, porque ele não tira o trabalho da casa. Ele faz, não sabe, ele não faz apenas aquilo que ele gosta. Ele começa a ter que fazer o que ele também não gosta. É o barbeiro, de novo dando esse exemplo, que não gosta de conversar com o fornecedor e negociar. Ele gosta de cortar cabelo. Ele só quer cortar cabelo sem ter chefe. Ele de repente, ele se vê comprando, vendendo, administrando, enviando. É uma pessoa que abriu um e-commerce e quando vê, ele gostava de vender. Agora ele está tendo que pensar em logística. Ele está tendo que pensar em funcionário, em contador. Na parte comercial, ele está tendo que atender reclamação de cliente chato. Ufa! É algo que não se sustenta por muito tempo, tá? O que acontece aqui nessa fase primeira do negócio, que é o técnico? O proprietário e o negócio viram uma coisa só. Ele é o negócio. E vocês vão entender aqui comigo que as coisas têm que ser separadas e bem separadas. E uma coisa importantíssima, ele começa a acostumar mal os clientes. Ele gera uma dependência. Ele contrata um outro cabeleireiro para ajudar e ninguém quer cortar com aquele cara. Ai, não, eu corto com o Antônio há tantos anos, gente, vou largar o Antônio. Porque ele viciou as pessoas no Antônio, né? O próprio Antônio. Isso, é claro, gente, desgasta qualquer um, né? Você gera doenças com isso, eu posso garantir. E aí, sabe o que acontece? Você não tem jeito de você se livrar de você mesmo, porque você é seu chefe. Não tem jeito de matar o chefe como você queria matar. Invariavelmente, as pessoas começam a ter saudade dos tempos de empregado. E muitos querem retornar para o CLT. Não tenho nada contra o CLT. Quem assistiu a palestra de terça vê que eu falo também sobre isso. Mas se o seu sonho é empreender, você vai ter que sair da infância e mudar. Não tem jeito, porque a realidade vai bater a porta. Aqui é a fase que a maioria desiste e vai embora. Tá? Desiste. Ou vem desesperado chorando para mim. A maior parte aqui desiste. E às vezes não sabe nem como voltar para o CLT. O que acontece aqui? Quem resiste entra na fase da adolescência. Lembra? Infância, 3 fases de um negócio, técnico, administrador, empreendedor. Nós vamos entrar na adolescência agora. São 3 aqui também, tá? Ele fala, então tá, para eu sobreviver aqui, para minha mulher não me abandonar, meus filhos lembrarem que eu sou o pai deles, eu vou contratar uma ajuda técnica aqui. Aquilo que eu não gosto de fazer, eu vou contratar um gerente para o meu salão. Finalmente eu estou livre e agora eu vou só gerir. Ó. O gerente que mora em você desperta, né? O técnico dá uma dormidinha ali, porque ele pode agora trabalhar 9 horas e não mais 10 por dia. Ou não mais 15 por dia, não mais aos fins de semana. Ah, que ótimo, as minhas preocupações acabaram, outra pessoa vai fazer o que eu não gosto, que eu não sei, aleluia, glória a Deus, é isso aí, minha vida está resolvida. Ele vive o melhor dos mundos, porque é aquele chefe fazendo o que gosta, o chefe fazendo o que gosta, enquanto outra pessoa vai fazer o que ele não gosta. Guarde bem isso. Legal. Só que começa a ser o pior emprego do mundo. Porque lembra que ele não sabe o que é gestão? E aí, invariavelmente, de novo, ele começa a depender desse novo contratado. Não tem jeito, ele fica dependente. E tem alguns funcionários que até dão uma abusadinha disso. Viu? E os problemas começam a surgir. E para retomar o controle do negócio, porque afinal ele aprendeu que é só o olho do dono que engorda o gado, o que acontece? Ele se torna, faz tudo de novo. Lá, o técnico, lembra? O ciclo recomeça. Então, ele se depara com uma realidade que até agora ele não quis encarar. Que ele não dirige um negócio, ele não é empreendedor, ele não tem um empreendedorismo, ele não tem uma empresa, ele tem um emprego, ele dirige um emprego, que é, como eu escrevi ali em cima, o pior emprego do mundo. Né? 3 fases de um negócio, lembra que aqui a gente está falando meio que 3, tudo 3 aqui? Essa é a última fase, é a maturidade. Aí você vai falar assim para mim, ai, Lu, então tá, depois de tudo isso que eu penei, eu vou então ser a Disney? A Amazon, o McDonald's, ufa, é isso, tá bom, agora eu entendi. Penei para chegar até a maturidade. É isso. Ufa, infância, adolescência, maturidade. Eu vejo uma empresa bem formada como a Disney, a Amazon, o McDonald's, não é que eles não têm problemas, não é que eles não têm desafios, tá? Não é que eles não têm reclamação de cliente, mas é a Amazon, né? Uau, a Amazon.
A maturidade, ela não é o resultado das outras etapas. Ela não é. Empresas maduras começam maduras. Não é uma criança que vai crescendo até se tornar um adulto, vai passando, então, a infância, a adolescência, para chegar na maturidade. Não é, não. Não funciona assim. Por quê? Empresa madura, como eu disse, já nasce madura. Mas, Luciane, você vai me dizer isso agora, eu já estou empreendendo, eu acabei de contratar um funcionário, não sei o que eu faço, tenho um bolo para entregar. A empresa madura, calma, calma, eu vou te ajudar, ela já sabe o que fazer, e é por isso que eu estou aqui hoje, para você não passar pelo perrengue. Então, assiste aí, fica até o fim. Eu sei que é denso, mas se garre em Jesus e fica comigo. Por quê? Porque eu vou te ensinar a já entrar na maturidade para você ter o seu negócio bem feitinho. Tá? E aí você vai dizer assim para mim, Luciana, você está me comparando com a Amazon? Faça-me o favor, né? Não, eu estou dizendo que você tem que mirar na Amazon. Você já tem que pensar grande, você já tem que crescer com planejamento. Você já tem que saber o que você deve fazer para chegar aonde você quer chegar. Você já sabe como chegar. E você, no hoje, já sabia no passado onde estaria aqui. Sem bola de cristal. Não é bola de cristal, é planejamento. É mapeamento de negócios. Né? Então, Luciane, pelo amor de Deus, doutora Carreira, né? Como ter uma empresa madura? Lembra lá no começo a identidade empreendedora? Lembra lá no começo que eu falei daquelas competências? Lembra que eu falei que os conceitos se interrelacionavam? A perspectiva da pessoa é que faz a diferença. Olha como é simples, está na sua mão. É a perspectiva empreendedora. É eu saber, eu ter consciência de tudo que eu falei antes, lá nos primeiros slides. Quem está chegando agora retorna depois no YouTube. A questão é que a maior parte das pessoas que abrem uma empresa, elas não têm um modelo de negócios. Existe um documento, gente, que se chama modelo de negócios. É chato de preencher, Luciano? Um pouquinho, mas faz toda a diferença. Eu tenho um modelo de negócio da minha empresa e todo ano eu reviso. Todo ano eu penso nas minhas metas. Eu coloco uma meta de ganhos, eu coloco uma meta de contratações, ou seja lá o que for, né? De quantas pessoas eu quero que cheguem a mim. A maior parte das pessoas, elas simplesmente abrem um negócio, elas simplesmente começam a oferecer o trabalho técnico delas. Isso vocês já entenderam, né? A pessoa que vai abrir uma empresa e já começa na fase da maturidade, ela já entende como a empresa deve funcionar. Desde o começo. É possível? É possível. Ela já tem uma imagem de futuro definida. Qual é a diferença? Ela se volta para o presente sempre para adaptar essa visão de futuro. Porque, claro, ninguém sabe nem se vai estar vivo amanhã, mas ela é flexível o suficiente para ir adaptando ao longo do caminho da sua jornada. Ela não faz a letra lá, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou aqui trabalhando, eu vou aqui conquistando clientes, se deu certo, não deu, não. Ela tem metas, ela tem uma imagem de futuro bem definida, ela conseguiu já perceber aonde ela vai, para onde ela vai e de que forma ela vai. Aqui, muito importante, ela vê a empresa como um sistema voltado para ganhar dinheiro, para prosperar. A gente tem visto as lives aí, quem tem assistido o pastor Rafael, a maioria certamente, se não assista, que é bênção, a gente entende que nós estamos aqui para prosperar e fazer prosperar. Né? Essa pessoa que já começa a empresa de uma forma madura, ela já entra nessa fase do negócio, ela antevê. O que é isso? Ela já enxerga a sua empresa, visão sistêmica, e dali derivam as partes. Ela tem uma visão, pensa panorâmica, ela está no helicóptero, ela vai saltar paraquedas, ele enxerga o que está acontecendo ali embaixo. Porque ela tem a visão de que a empresa dela foi feita para ganhar dinheiro. Não tem nada errado em ganhar dinheiro. O errado é não administrar o dinheiro com sabedoria. Nós já sabemos disso, a Bíblia já diz isso. Qual que é o problemático, o perfil não maduro? São os perfis anteriores, o técnico e o administrativo. Essa pessoa, ela começa no presente, aí ela vai. Sabe, acordou atrasado, meteu a roupa que tinha e foi. E ela tem um futuro. Ela, na verdade, ela nem desenhou esse futuro. É aquele alvo que a pessoa não sabe atirar a flecha e a flecha vai para qualquer canto. A minha esperança é manter a minha empresa funcionando agora e sempre do mesmo jeito. O perfil não maduro é isso.
Invariavelmente, quase 100% das pessoas que abrem uma empresa estão nessa condição. Né? Elas empreendem, às vezes, até sem perguntar para Deus se devem empreender ou não. Né? Não orou sobre essa questão. Ela sai fazendo no desespero. O perfil não maduro, ele olha em volta, ele fala, que trabalho que precisa ser feito hoje, hein? Hoje? Precisa entregar? Não planejou, não pesquisou, não estudou, não se conheceu. Ele vê a empresa como um lugar de trabalho voltado para aqui, para o interno, para tudo que existe dentro daquela empresa, daquela corporação. Lembra que o perfil maduro, ele enxerga a empresa no total, do qual se originam as partes? O não maduro, ele enxerga a empresa em partes, das quais se originam um todo. É meio filosófico, mas é verdade. Ele é um cara que ele está aqui apagando incêndio no RH, ele apaga incêndio na contabilidade, aí ele vai lá, ele não tem o controle. E ele não se cerca de pessoas que possam o ajudar a ter esse controle também. Né? Porque a gente precisa, ainda que você me diga, Luciane, eu sou só um MEI, eu ainda nem formalizei a minha empresa, não tenho nota fiscal, aliás, formalize. Mesmo assim, você vai ter ao seu redor exemplos. Você vai ter pessoas, você vai ter concorrente, você vai ter mercado, você vai ter cliente, você vai ter sempre caminhos que você tem que enxergar como oportunidades, inclusive de melhoria para o seu negócio, né? Para como aprimorar o seu negócio. Por isso que eu falei que aqui a apresentação não era só para quem já é empreendedor, ou melhor, para quem não é empreendedor, é para quem já é também. E pode pegar aqui uma ideia, uma dica para melhorar o seu negócio, tá? Tá, diante de tudo aqui que eu falei, né? Quais são as opções que a pessoa tem quando ela se dá conta de tudo isso aqui? Ou ela volta a ser pequena, porque o técnico não aguentou, o administrador não deu conta, ou ela vai por tudo ou nada, agora eu já estou aqui, não tem jeito, minha família, os 3 filhos, tem que pagar a escola dos meninos, como diz o professor também, o pastor Rafael, né? Tem que pagar a escola dos meninos. Tem jeito, eu preciso continuar aqui, simplesmente tocando. Ou eu continuo na adolescência. Por quê? Porque a empresa, ela nasce madura, lembra? Uma boa empresa, uma empresa de sucesso, ela nasce madura. Preste atenção aqui, gente, ó. Ela volta a ser pequena, tudo ou nada, vai para as cabeças, ou continua na adolescência, tá? Primeiro exemplo, quando ela volta a ser pequena, aquele técnico, aquele psicólogo foi transformado agora num psicólogo empreendedor. Aí ele fala, quer saber, eu vou fechar o consultório, vou começar a atender de casa, é melhor. Não está dando certo esse negócio de ser empreendedor. Não, eu vou ser só psicólogo. Na minha casa, lá, meu computadorzinho, e tá bom, tá suficiente. Ele começa a ser pau para toda obra de novo, lembra? A agenda tá cheia, ele tá cheio de problema, mas ele prefere nem pensar nisso. Qual é o problema aqui, gente? O que é? O que dói, né? O ser humano, ele não quer comprar um emprego. Ninguém quer comprar um emprego, gente. Tem coisa mais desinteressante que comprar emprego? Não tem, ninguém quer. Ninguém compra esse tipo de coisa. A gente quer comprar sonhos, histórias, a gente quer comprar coisas gostosas de consumir, a gente quer comprar soluções para os nossos problemas. Ninguém quer comprar um emprego. Então, eu volto para aquela rotina lá chata, a minha qualidade de vida morre, começo a me sentir incapaz, eu não aguento mais, eu estou fazendo só porque, me formei em psicologia mesmo, gastei tanto na faculdade, deixa eu ficar aqui, me deixa no meu canto, não fala comigo hoje. Só que isso, independente se você tem funcionários ou não, mas principalmente se você tem, poxa, foi o seu investimento. Prejuízo à vida de todo mundo. O cara que vivia do aluguel do seu consultório, os seus fornecedores, a sua família que confiou em você, o esposo ou a esposa que ficou ali, que aguentou, que deu força, trabalhava durante a semana e ia lá no fim de semana dar conta do seu salão, te ajudar. Poxa, existe um grande prejuízo aqui, né? E é inevitável eu voltar para o caos, para a autodestruição. A empresa, ela foi criada por aquela pessoa técnica, pela pessoa que fazia bolos, que foi atacada pelo surto empreendedor, que eu falei no começo. Só que, em vez de focar no crescimento da empresa, no que a empresa precisa, no que o cliente precisa, ele focou no produto, que normalmente é ele, é um negócio que ele mesmo faz com as próprias mãos, ou com a ideia, né? Sendo um serviço ou sendo um produto. Isso faz com que ele não tenha capacidade de ouvir, de analisar, de fazer melhorias nos seus negócios, de ter inovação, que é uma competência que está se falando tanto. Ele simplesmente volta a fazer o que ele fazia, tá? Deixa eu cortar cabelo aqui na minha casa mesmo.
Eu faço na garagem um salãozinho e chega. Não preciso de placa. Já tenho meus clientes para atender, né? Lembra das 3 fases? Aqui, ele pode continuar na adolescência. Ele vai trabalhar o dia inteiro. Ele chega num esgotamento que ele mantém a empresa. Quem está de fora fala, nossa, legal, está funcionando o seu negócio, né? Só que ele, a saúde foi pro chinelo, engordou pra caramba, não tem um hobby, não faz uma atividade física, vive para o trabalho, esqueceu as pessoas, esqueceu a igreja muitas vezes, que a gente sabe quanto é importante estar ali, esqueceu tudo na vida, o que importa é ganhar dinheiro e pagar boleto. O pastor tem falado muito sobre isso, é orar para chegar no fim do mês com as contas pagas. Que triste, né, gente? Aí você vai me falar, nossa, Luciane, jura que eu tirei a minha tarde, meu tempo precioso, para te ouvir aqui falar esse monte de coisa. Tem jeito tudo isso? Lembra que eu havia dito como é importante a personalidade empreendedora? Tem jeito, gente. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Falando o dia inteiro, atendendo o dia inteiro. Esse gatinho, ele deveria pular, tá? E o pulo dele é lindo, gente. Que ele pula, ele ainda faz assim com a patinha para tirar água. Ó. Ah, fofo. Mas tudo bem. Vocês dá para entender, né? A minha ideia. Ele pula de uma rocha para outra bem distante, assim, coisa mais linda. Mas aqui não está me permitindo as animações. Qual é o pulo do gato para a gente ser bem-sucedido? Já que eu disse para você que tem uma solução. Eu não estou mentindo para você. É vender o negócio e não o produto. Você não vende você. Estou eu aqui, meu negócio, meu produto aqui. Eu vendo isso aqui para o meu cliente. Eu não vendo, eu vendo as ideias, as soluções, eu vendo a melhoria que eu vou fazer na vida dele, e não o meu serviço de psicóloga. Eu sou psicóloga, viu? Ah, legal. Bom para você. Eu vendo soluções de saúde mental, vou te ajudar a resolver questões da sua ansiedade. Ah, peraí, me interessei por esse negócio. Então, para empreender, a pessoa ela precisa invariavelmente, usando de novo essa palavra, é ver a empresa separada dela mesma. E dói, tá? Os empreendedores, eles não querem fazer isso. Porque o sucesso, ele vem da gente desafiar nossa imaginação e renovar todo dia. A minha empresa, todo ano, ela muda. A minha empresa, que leva o meu nome, Luciane Vec. Porque todo dia eu olho para o cliente e eu vejo o que ele está precisando. Recentemente, eu montei o perfil no Instagram Doutora Vec por causa disso. Né? O Doutora Carreira e Propósito, que é o @ Doutora Vec no Instagram, por conta da necessidade do cliente. No começo eu até relutei, falei, gente, como é que vai ser? Eu já tenho um Instagram, eu já tenho uma marca. A empresa, ela tem que ser capaz de nos dar tudo o que a gente quer, sem exigir a nossa presença. Mesmo que você seja um MEI, mesmo que você seja uma boleira dentro da sua casa, mesmo que você seja alguém que vende artesanato, tá? A gente tem que entender que negócio e vida são coisas separadas. Pulo do gato 2 aqui, que é uma ideia que vem lá de fora, tá? Vale do Silício, lá onde as coisas acontecem. É entender que a nossa empresa já tem que crescer, que ser criada como um modelo de franquia. Mas, Luciana, eu nem quero expandir. Veja, é a ideia de franquia. Porque a franquia, quando ela nasce, ela já nasce como um modelo de sucesso. É um negócio que vai fazer acontecer em vários lugares do mundo. Aqui é o gancho. Você assistiu até agora, acorda aí, você deu tá no Instagram, volta para cá. Pensa na sua empresa como uma empresa que você já está pensando em vender. De tão estruturada que ela está, de tão bom que é esse negócio, tá? O produto ou serviço não é o mais importante. Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, o que ele quer. Eu preciso criar soluções para ele, não para atender o meu gosto, do jeito que eu quero. Por isso a gente fala da persona, e eu não vou me repetir aqui, as pessoas de marketing estão falando sobre isso, que até a figura clara do cliente. Preciso me diferenciar, preciso entender o cliente como um desfile de oportunidades, sabe? Pensa num desfile bem bonito aí, galera desfilando, aquela mulherada bonita desfilando. Olha as oportunidades que eu tenho no meu negócio. Eu tenho que ter, lembra da identidade empreendedora? Eu tenho que ver o mundo como uma boa surpresa contínua. A nossa empresa, gente, por isso a história do modelo de franquia, ela precisa aparecer e ela precisa ser organizada. Não dá para ser, eu até falei aqui da previsibilidade, né? O bolo cada dia está de um jeito. Eu tenho uma funcionária que faz o meu bolo de um jeito, a outra faz o bolo do outro, eu estou de mau humor, eu coloco mais sal, mais açúcar. O que acontece com isso? Eu não estou passando segurança e confiabilidade.
né? Eu não profissionalizei a receita daquele bolo. Qualquer um que sentar para fazer vai conseguir fazer. E como a gente faz isso? Mesmo se a sua empresa for pequena, hein? Documente, mapeie processos, tenha estrutura, mesmo que seja no papel de pão. E eu espero que não seja, mas mesmo que seja agora aí. Se na sua casa está sem muito recurso, pega no caderno da criança, da escola. Pega lá no finalzinho. Escreve, mapeia. Isso vai fazer com que você tenha o seu conhecimento expandido, com que você tenha constância no seu atendimento, com que a empresa seja e pareça organizada, tá? Que você tenha um contratinho, que você tenha manuais, que o cliente entre num site, no Instagram, que seja consiga enxergar quem é você, quem é o seu negócio, que consiga ver a sua marca como alguém que humanizou. Então, a gente monta um modelo de negócio pensando em servir. Olha que coisa mais bonita, que coisa mais bíblica, né? Eu vou ganhar dinheiro sim, mas eu vou servir. Eu estou aqui para dizer, cliente, o que você precisa hoje? Estou aqui para oferecer tudo o que você precisa. Superar expectativas é o pulo do gato 3. É a razão do negócio existir. E o cliente está cada vez mais exigente. Eu posso te garantir, porque também sou fornecedor. Eu preciso oferecer vantagens para os meus clientes. Não precisa ser só financeira. Desconto é a última coisa que eu vou oferecer. Eu posso ter um reconhecimento, eu posso ter um vale-presente, eu posso ter um cartão fidelidade, eu me dedico a ele, eu ouço a opinião dele. Então, além da satisfação do cliente, eu começo a ter satisfação porque o meu negócio está sendo expandido. A minha satisfação vai fazer com que o meu negócio cresça, e ela é essencial para ser empreendedora, ainda mais no Brasil, com tanta taxa, com tanto imposto, gente, não tem jeito. Eu falei há pouco, né? Ah, Luciane, mas eu sou MEI, você está falando para grandes. Não, eu estou falando de pequenas mudanças. Eu estou falando de uma simples frase que é: o que impede o meu cliente de obter o que ele quer da minha empresa? Garanto aqui, hein? Garanto, ó, garanto. Quase 100% dos empreendedores não querem saber o que o cliente quer. Não lê nem comentário, não responde no Google os comentários negativos, às vezes nem os positivos. Porque tem horror à frase o que impede o meu cliente de ter o que quer da minha empresa. É ter horror a essa frase. Eu preciso aprender a olhar pelos olhos do cliente. Eu preciso estabelecer a minha individualidade dentro da concorrência. Tem espaço para todo mundo. E eu pergunto, qual é a melhor maneira de fazer isso hoje? Qual é a melhor maneira de entregar esse bolo hoje? Qual é a melhor maneira de passar roupa se eu sou uma passadeira? Qual é a melhor maneira de fazer faxina se eu sou uma faxineira? Como eu otimizo o tempo? Como eu uso melhores produtos? Se eu sou uma pessoa de e-commerce, de que maneira eu posso melhorar a interface do meu site para ela ficar mais funcional, mais intuitiva para o meu cliente? Todos os negócios cabe sempre se fazer essa pergunta, tá? Aqui, ó, não tem jeito. Você pode odiar números, você pode odiar matemática, mas eu preciso sempre ter na minha empresa indicadores. Aí, Luciane, o que é indicador? É de comer? Indicador é quantos clientes eu atendia antes e estou atendendo agora. Indicador é quanto a minha empresa produz. Indicador é quanto tempo eu levo para fazer tal coisa. É o recurso que eu uso. É a minha hora de trabalho, quanto vale. As pessoas não sabem calcular a sua hora de trabalho, não se dão ao trabalho de calcular. Às vezes nem valorizam isso. Qual o dia de maior movimento? Qual o produto que mais sai? Qual a época do ano que eu vendo mais? Indicador. E todos os links que eu estou passando aqui, eu estou sempre mandando para o pastor para ele mandar para o grupo, não é? Esse é um simples site, gente, tem vários, de indicadores que está ali embaixo, que eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Vou pedir para o pastor enviar. A saúde de um negócio, ela é sempre observada por meio dos números. Não tem como a gente fugir disso, tá? Não tem como. Para eu ter uma empresa de sucesso, eu padronizo, eu meço e eu aperfeiçoo. Não tem como ficar parada no tempo. Ah, Luciano, mas eu estou feliz aqui, ganho meus 3 mil reais por mês, não me enche o saco. Bom, então seu lugar não é aqui, porque você não quer fazer sua empresa crescer. Os indicadores, eles demonstram a minha evolução, a minha efetividade na inovação. E eu consigo avaliar, mesmo que a minha empresa seja pequena, a eficácia, como ela anda, a quantas ela anda. Hoje de manhã eu fiz uma palestra para uma indústria veterinária, né, uma indústria de saúde animal, para a área de excelência operacional. A área de excelência operacional, um dos pilares são indicadores. Ela está pensando sempre em como a empresa consegue produzir mais com menos.
São projetos fantásticos, gente, é de cair o queixo. Tem clientes dessa área, eu tenho diretores que são clientes meus, que cuidam dessas áreas. É uma área que está sempre pensando na inovação. Coloque este modelo dentro da sua empresa, tá? Pequenas mudanças aumentam as vendas, eu posso garantir. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Programa de descontos, de fidelidade, mudar o uniforme da galera, mudar a minha forma de me apresentar. Investir em rede social, não tem como ficar sem mais. Se você não gosta, para arrumar alguém que gosta para cuidar para você, mas você tem que aparecer, você tem que gravar, você tem que mostrar bastidor, tá? Novas formas de atender, novas formas de fazer propaganda, de ouvir o meu cliente. Sabe, eu posso ajudar na roupinha? É convidativo, é simples, são medidas, às vezes, muito sutis. E essa área de excelência operacional que eu falei há pouco, ela cuida até dessas mudanças muito sutis. A inovação, ela responde à pergunta: o que impede o meu cliente de obter o que quer da minha empresa? Lembra que eu falei agora há pouco? É o ponto de vista dele, não é o meu. O negócio é meu, mas a opinião é dele. 3 formas aqui para vocês conseguirem fazer isso, para não ficar só na teoria, que eu sei que é um treinamento bastante teórico aqui, mas a teoria precede sucesso. Benchmarking. Benchmarking é não ter medo de entrar no site da concorrência. Não ter medo de visitar um concorrente e pedir ajuda. Não ver o concorrente como inimigo. Eu incorporo melhor, eu não estou copiando, não é cópia. Benchmarking é um termo técnico do mercado em geral, tá? Ele não é um termo aqui do empreendedorismo. Eu olho o que estão fazendo, o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, não estou copiando, estou trazendo a melhoria contínua para a minha empresa, são as melhores práticas de mercado. Networking é eu ir atrás de pessoas que compartilham os mesmos interesses e até interesses diferentes. Eu, Luciane, já me sentei com uma pessoa da área de finanças que me deu ideias fantásticas sobre o meu negócio. É um cara que cuida de controladoria, um diretor, um controller. Isso faz com que a gente se sinta apoiado, porque a vida do empreendedor ela é mais solitária. Naturalmente, ela é mais solitária. Dizem os grandes CEOs, né? Quanto mais eles sobem, mais solitários eles são. Porque é uma vida realmente de mais dedicação, é mais dura, né? Busque mentores, tá? Busque alguém que tem mais experiência. Você que está começando. Eu faço supervisão clínica para estudantes de psicologia. Eu mentoro outras pessoas que estão se tornando consultores de carreira. Por quê? Porque a gente precisa se apoiar. Tudo que eu estou falando aqui, gente, não é para gastar saliva, eu não estou ganhando R$ 1. Isso aqui é para fazer você entender definitivamente, porque eu vejo muito empreendedor bom fracassar, que eu preciso de coisas mínimas, como planejamento, modelo de negócio, escutar o que o cliente quer, escutar o mercado e escutar pessoas que sabem mais, que podem me ensinar, que vão me dar estratégias com humildade. É claro, eu vou orar, eu vou pegar daquilo que for melhor para mim, eu vou. Eu não vou ouvir absolutamente todas as opiniões. Mas eu preciso seguir essas 3 regrinhas aqui, para que eu consiga ampliar a minha mente. Voltando lá para o começo, ter aquelas habilidades, sabe? O que é o planejamento consciente? E aqui eu estou dando todas as dicas, tá, gente? Eu estou dizendo o problema, estou dando a solução, estou dizendo aonde você busca essa solução. O planejamento consciente para a minha empresa já crescer, já começar madura e continuar crescendo é organizar essa empresa, então, estruturar, identificar os papéis, e aqui a gente está falando de colaboradores, de áreas, de serviços, estabelecer as regras do jogo e seguir. Empreendedorismo é complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa realmente afim de investir o seu tempo nisso, ela vai para frente, tá? Para eu ser bem-sucedido, para eu começar a minha empresa madura, eu preciso que tudo isso aqui, ó, essas 6 coisinhas estejam alinhadas. Seja você pequeno ou grande, as grandes empresas trabalham assim. Essa semana eu atendi clientes que são empresas que estão na reunião de planejamento para o próximo ano. Isso não aconteceria se fosse uma bobagem, né? Não teria lógica. O que eu preciso entender, então, e precisa estar interrelacionado? O objetivo principal, o objetivo estratégico, a estratégia organizacional, que é gerir, como gerir a minha empresa, a estratégia de gestão de pessoas e recursos, aí aqui a estratégia de pessoal especificamente, como lidar com essas pessoas, como motivá-las, como mantê-las atuando bem, fazendo bem feito, e estratégia de marketing. Estratégia de marketing, eu não vou chover do molhado, gente, eu não vou ficar falando aqui sem parar, porque pessoas, colegas que sabem muito mais que eu, estão falando sobre isso, né? Mas é importante a gente ter, eu não tenho como ter sucesso no meu negócio hoje em dia, aliás, nunca, né?
sem ter uma estratégia de marketing. Mas hoje em dia, ela é assim, nossa, é um dedo da mão da gente, né? Precisa ter. Primeira, o objetivo principal. Quem está em primeiro lugar é o empresário. Ah, você está de brincadeira, você falou que era o cliente. Você vai entender. O empresário, ele tem que saber que tipo de vida que ele quer ter. Quem ele quer ser? O que ele valoriza? Quais são os valores que ele tem? Porque isso vai dar para ele fôlego para enfrentar a luta. Faz 2 anos que a gente está em pandemia. Eu sou empresário, sou empreendedor. Se eu não tivesse muito definido o meu objetivo, se eu não tivesse planejamento, se eu não soubesse onde eu quero chegar, eu não tinha me sustentado. Eu não tinha chegado até aqui. Porque a gente precisa ter esse foco e essa energia para aguentar as pedras no caminho. Não tem jeito. Eu preciso mirar as coisas do alto. Mas senão a gente não consegue, não dá conta. E a gente precisa saber que tipo de negócio a gente quer ter, porque eu posso ser doceira, a outra também ser doceira, mas o meu negócio é diferente dela. Eu faço bolo para casamento, eu faço bolos em geral. Já são negócios diferentes e são bolos. Por isso que nesse ponto aqui, objetivo principal, primeiro item, quem está em primeiro lugar é empresário, lembra? Primeiro item, são 6. Segundo item, objetivo estratégico. Eu montar um plano de vida, eu montar um plano de carreira, eu montar um plano de negócio, montar um plano para a minha empresa, com foco no objetivo que eu acabei de descobrir. Porque o objetivo da empresa, no fim das contas, é enriquecer a vida do empresário. E eu vejo 98% dos clientes sem energia. Por quê? Porque drenou a própria vida para cuidar da empresa. Lembra aqui, muito importante, clientes, eles não compram emprego, lembra? O cliente, ele não compra esse creme para mãos, ele compra a experiência que esse creme para mãos faz com ele. Esse creme para mãos aqui me lembra a minha bisavó. Olha, a emoção envolvida na compra do creme de mão. Então, por que eu compro esse, eu não compro o do concorrente? Porque as pessoas, elas compram sentimentos, histórias, soluções e inspirações. Isso o marketing vem dizendo há algum tempo. Mas isso é desde que o mundo é mundo, gente. As pessoas se envolvem com histórias. A teoria do storytelling é tão importante porque eu conto a minha história, eu envolvo a pessoa. Eu conto a história do produto, eu envolvo a pessoa. Então, eu, como empresário, ser capaz de prever e de satisfazer essas inspirações do cliente é essencial para a sobrevivência do meu negócio. Não é nem para ele começar a funcionar, é para ele permanecer. Porque permanecer ainda mais nesse país, gente, é para os fortes. Né? E eu não estou, de novo, querendo te desanimar, não. Eu só estou te dando o caminho das pedras. Estratégia organizacional é o terceiro item. Qual é o erro fatídico das pessoas? É o João do financeiro. O João tem tudo aqui, ó. Ah, ele é um funcionário exemplar. Tá bom, João morreu. Desculpa, gente, todo mundo morre. João morreu, e aí? A Maria morreu, a receita do bolo que mais sai na empresa estava na cabeça da Maria. Mas, gente, a Maria era tão jovem, ninguém esperava que ela fosse morrer, mas morreu. Ataque do coração fulminante, caiu, pum, na rua. E aí? Para evitar o caos, eu preciso gerar as minhas iniciativas em torno das funções e das responsabilidades e não das pessoas. Não é o João do financeiro. É o processo de nota fiscal que o João faz. Por isso, lembra do mapeamento? Lembra de mapear processo? Lembra de indicador? Eu sei que o assunto é chato. Você veio aqui para eu te dizer como ficar rico? Então, esse é um dos caminhos. Pelo menos é um caminho lícito. 4, estratégia de gestão. É claro, gente, aqui eu estou falando de um planejamento, mas a gente tem que lidar com as imprevisibilidades do caminho. Né? Por isso, para manter as coisas funcionando, eu preciso ter o mínimo de gestão, o mínimo de controle. É claro, eu não estou dizendo que é para você sair fazendo tudo da sua cabeça, não. Por quê? Porque uma estratégia de gestão, eu saber caixa, eu saber fluxo de caixa, eu saber pricing, né? Que nada mais é que precificação, vai fazer com que o meu negócio funcione. Se eu não gosto, eu preciso contratar alguém que goste. Eu preciso ter parceiros. E enquanto esses parceiros não chegam, eu não tenho dinheiro, eu preciso aprender um pouco de cada coisa. Né? Tem aula na internet aí de monte no YouTube gratuito. Lembra que eu falei da importância de mapear, de fazer processos? O manual de operações que permite que qualquer um execute o serviço. É checklist. Como faz o bolo que a Maria sabe na cabeça dela? A Maria vai colocar no papel. Várias pessoas vão fazer esse bolo e ver se ele está igual. Porque hoje eu compro o bolo
da Márcia, de abacaxi com sei lá o quê, que eu comi na casa da Joana. Eu comi lá na casa da Joana e amei aquele bolo. Porém, quando eu encomendo, ele está completamente diferente. E acreditem, isso acontece. Muito. Estratégia de pessoal. Quem trabalha com você tem que enxergar a sua empresa, o atender bem, os processos, os procedimentos, os desejos do cliente, como um modo de vida. Então, se eu contratar alguém aqui para trabalhar comigo, essa pessoa vai entender que a minha empresa funciona dessa maneira. Como ela vai tratar as pessoas? De acordo com a forma que ela está sendo tratada. Psicologia explica. Então, como eu trato os meus colaboradores, como eu trato os meus clientes, como eu trato os meus concorrentes, como eu trato os meus fornecedores. Tem gente que estende tapete vermelho para comprar para cliente. E os colaboradores estão tudo de mau humor lá dentro, porque nem cafezinho tem para eles. Não vai funcionar. Não tem como dar certo. É fatal. Vai falir. Ou vai durar com muitos problemas, cheio de gente de má vontade. A gente sabe como é. A gente entra num lugar para ser atendido, você olha, você sente aquele astral do lugar, né? Você fala, gente, olha a cara das pessoas, você tem até vontade de ir embora. E às vezes é um lugar mais simples, que está todo mundo de boa. Por quê? Porque o empresário entendeu que o pulo do gato é pensar no cliente, mas é pensar também nos seus funcionários. E como esses colaboradores estão se sentindo, né? Na maneira com a qual eles estão encarando o negócio. E, por fim, estratégias de marketing, que eu falei aqui há pouco, não vou me estender, porque não é o caso, outros colegas estão falando, mas você tem que ter, tá? Eu dei um tempo maior para essa palestra aqui, para que vocês efetivamente possam, se quiserem fazer perguntas, mas se não tiver, eu não estou enxergando aqui quem está na sala, mas se não tiver perguntas, ou se tiver uma pergunta que você não quer fazer aqui na frente de todo mundo, faça lá no perfil @doutora Vecchio, me procura no LinkedIn, Luciane Vecchio, porque eu vou com amor dar todas as orientações possíveis, tá? Eu baseei toda essa apresentação, ela não saiu da minha cabeça, não, tá? Claro que tem coisa aqui que é da minha experiência, mas é do Mito do Empreendedor, que é um livro, aí, ó, já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Tem muita coisa antiga que não fica velha, né? E é um livro que ele nos traz uma visão muito interessante do porquê os negócios fracassam, de como eu posso fazer para vencer, de como eu posso estruturar o meu negócio e ter sucesso. E é dele que vem a teoria, tudo que eu estou falando aqui. É um livro interessantíssimo que vale muito a pena ler, tá? Gente, tem perguntas, estou super à disposição, tem tempo ainda, tá? Não tem problema nenhum, façam. Não sei se tem gente aqui. Não sei se dá para abrir aí o... Eu acho que estamos na sala apenas eu e Leandro. Leandro, vou dar para você uma mentoria gratuita. Que legal, o pessoal acho que está arrasando, falando para Não, muito. tem pessoas aqui. Temos 13 participantes. É porque o jeito que eu estou enxergando aqui, É porque sumiu eu todo abri a mundo. câmera agora. É Ah, por que causa do legal. horário. A primeira da senhora eu perdi por causa do horário. Eu estava esperando às 18, foi às 14, né? E hoje eu não perco, não. Não, mas foi anunciado como 18? Foi não. Não, 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 não. Eu falo é porque é sempre habituado, né? A gente vê as coisas e às vezes não lê o que está escrito, né? Adivinha. Mas Aí é bom dessa que vez. está no... Como chama Sim, aqui? eu já No assisti ela YouTube, hoje. né? Assisti ela Gostou? já. Sim, com certeza. Com certeza. É. Eu queria saber Você da vê que senhora. sou versátil, né? Falo para todo mundo. Brincadeira, pode falar, pode fazer pergunta. Eu queria saber da senhora, eu tenho 39 anos, formado em pedagogia, mas sempre atuando na área administrativa e financeira. E aí agora eu estou fazendo contabilidade, estou no quarto semestre, começar. E estou fazendo uma pós-graduação também em consultoria empresarial e começando nessa área, né? E eu gostei muito da sua exposição, porque você fala muito naquilo que eu acredito, no processo. Você tem que ter processo, você tem que ter organização. E eu gostei do que a senhora falou aqui, que não é o João do financeiro, mas é o processo de emissão de nota que o João faz. Grande não é ele, grande é o processo. Isso Isso é acontece em empresa importante. grande, inclusive, viu? Não, eu achei abençoado, maravilhoso, E o assim, João morreu. E graças a aí? O Deus. que a gente faz?
É o termo que eu uso mesmo. Falei, se eu estiver indo para casa e morrer, o que que vai acontecer? Eu tenho que deixar meu trabalho de uma forma que você consiga fazer. Você vai chegar lá, não, Cleves morreu, amém, lamento, vai com Deus. Mas deixa eu E ver onde até ele parou aqui. férias, né? Isso. Férias, doença, cirurgia, Uhum. simplesmente um day off de aniversário. As pessoas, elas têm, nós, como seres humanos, temos a péssima Sim. mania de pegar tudo para a gente quer o que é nosso, é meu, eu não empresto, eu não divido. Na verdade, o processo é da empresa e o empreendedor, ele, quando é CLT, ele tem mais facilidade de desligar o computador e ir para casa. Mas o empreendedor não consegue se desligar do seu negócio. Ele não consegue, Isso. ele contrata uma outra pessoa, mas ele quer que continue fazendo o serviço com ele, né? Então, só posso te agradecer e desejar muito sucesso aí na sua carreira. Muito bacana o que você Obrigado. está fazendo, o que você vem construindo. Eu, Deixa eu dar uma senhora, olhadinha no que. sim. Pode falar, pode falar. A senhora estava falando, a pirâmide de aprendizagem, né? Que fala que 95% você retém quando você explica para outra pessoa. Oh, Então, e uma coisa que a gente vê também na questão evangélica, bíblica, né? Principalmente na visão da videira, é que você tem que ter uma vida equilibrada. Você não pode ver ser ao extremo algo não é de Deus. Deus é equilíbrio, né? Deus é perfeito. expressar plenamente em todas as áreas. Até Então arrepiei. esse é um desafio nosso, né? E aí é onde você não depende da sua força, você depende realmente de Cristo. Você É faz isso. com excelência, dando o seu melhor, mas você está plantando, né? Quem dá crescimento é Deus. O Então, pastor Rafael falou esses dias uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse assim, porque eu pensava muito, né? Quando eu devo parar? Quando eu devo dizer, Deus, agora é com o Senhor? Parece que eu estou sendo inútil, eu sou uma pessoa muito executora. E o pastor Rafael disse assim, é um momento em que você já fez seu tudo, o seu melhor, e dali você não sabe mais o que fazer, ou não tem uma nova ideia, ou não simplesmente não tem braço para aquilo. E aí Deus vai agir com o que é o milagre ou o que é a provisão. Então, sim. não é que a gente vai ficar parado sem processo, porque Deus vai mandar quando Ele quiser. Não, Deus quer que a gente tenha processo. Jesus era uma pessoa de processo aqui na Terra, né? Mas a gente também tem que ter essa confiança, essa certeza de que vai ser provido. Então, também é equilíbrio. Eu estou fazendo a minha parte na minha empresa, permitindo que Deus, porque Jesus é cavaleiro, Deus é cavaleiro, ele Uhum. não vai invadir nossa vida. Se ele vê a gente trabalhando 100 horas sem parar, sem ter espaço nem para ele, nem para nossa família, ele não vai nos bater. Ele vai dizer, filho, que pena que você está fazendo isso. Se você orar, eu vou te dizer o que está errado. Isso. Então, a gente faz a Eu nossa parte, ele faz a dele, mas não tem como não estruturar. Vai, é lendo, falência. Né? tô lendo o livro do pastor Rafael, Revolução nas Vendas, né? E É eu achei bom. muito interessante que ele colocou, relatou um fato lá, que 10 passos o empreendedor, ele teve um problema do funcionário que lesou ele, e aí a vontade era, vamos dizer assim, gritar, botar na justiça, chamar a polícia, né? Mas aí o que que ele fez? Ele pontuou 10 coisas do que ele poderia fazer. E aí ele foi orando ponto a ponto. Na primeira era esmurrar, matar, chamar a polícia e tudo. E aí ele foi colocando. E aí, o que que eu gostei nessa orientação que o pastor colocou é porque ele foi orando individualmente, em cada um dos pontos, dos 10. Quando chegou no 7, Deus respondeu: é isso aqui. O que que Ah, era que que era lindo. para ele fazer? Era dispensar o funcionário, não falar mal, nada, e ainda ajudar ele a conseguir um emprego. E aí, tempos depois, e aí falou de Deus para ele, falou, você não precisa disso tudo. Aí foi tempos depois. Aí ele devolveu o dinheiro, né? Ele ficou constrangido de devolver o dinheiro. Ele conseguiu um trabalho com essa indicação que ele deu, estava crescendo na empresa, se converteu, se encontraram e Oh, ficaram amigos. é o Né? Então nosso você vê, propósito na Terra. mas você vê assim, o favor, o cuidado de Deus, né? E assim, É você está no porque a gente centro tem, da a gente vontade. tem mania de achar que Deus só vai agir na coisa grande, né? Ah, e a hora que tiver o perrengue, Deus vai... Não, Deus age no 7, na 7, na 10. Não Ele sei se aponta essa... coisas simples. Eu tenho um exemplo bobo, que riram na minha cara, mas eu estava sem uma boa manicure. Ah, gente, eu sou mulher, eu me apresento, eu quero estar com a unha bonita. Eu orei por uma manicure. Ué, Isso é bênção. meu, apareceu a melhora fantástica que eu amo. E riram muito da minha cara. Ai, você ora para Deus para de manicure, Deus vai perder tempo com isso? Falei, vai, porque ele me ama, ele sabe que eu gosto de estar bem cuidada.
Não Deus sei se está a cuidando senhora... do pouco, Deus está cuidando Sim, muito. Deixa eu só ir mas lendo aqui, quanto, senão vai virar. eu estou falando porque Vamos eu não sei falar se com. mais alguém quer falar, Deixa eu só ler aqui, doutora. peraí, ó. Não, eu quero mais que você fale. O mais difícil da transição para o empreendedorismo é matar o CLT. Carol, não é porque você é minha GRS, não. Eu te amo, você tem toda a razão. Matar o funcionário dentro da gente. Keila Neves fala isso. A gente precisa dizer assim, peraí. Quando comecei, eu me chicoteava. Eu era a pior líder que eu já tive na minha vida. Até que eu falei, peraí. Minha própria terapia, eu identifiquei que eu estava sendo a minha pior carrasca. Muitas pessoas têm medo de passar o processo para o outro, medo de perder o lugar. Isso é um engano. O trabalho em equipe é muito valioso. Leandro falou agora há pouco, está tudo ligado, né? Ele falou da gente ensinar que a gente aprende mais, né? A pessoa tem medo de ensinar a receita do bolo. Gente, pelo amor de Deus. Fantástico, aula maravilhosa, excelente conteúdo, muito esclarecedor. Eu confesso que eu estava preocupada, porque esse conteúdo é denso. Ele é pesado, ele é muito técnico. Sim, Dicas sensacionais, outra aula top. Ai, Mônica, estou virando sua fã. Que mais? Quero ser sorteado. Ah, hoje eu não vou fazer sorteio, mas terça-feira que vem eu vou. O povo... Ó, o Leandro falou uma coisa importante. O povo não seguiu regra nenhuma para o sorteio de terça. Eu vou ter que inventar um outro jeito. Qual era a regra? Tinha 3, Leandro. Você viu? Acho que você viu. Printar vi. Tinha e que estar marcar, online, participar. tinha que postar e marcar. Vou orar. Não estou aqui. Eu estou aqui. Mônica, você está com algum problema? Não estou aqui. Eu estou aqui. Boa tarde a todos, Leandro. Tudo aqui certo, beleza? Boa tarde, graça e paz. Deixa eu ver, o que mais? Eu tenho alguns minutinhos, gente. Não tenham medo de fazer perguntas e de escrever. Olha que legal, Leandro, aqui me ajudando a não me sentir só. Fale, Eu não sei se fale. a senhora já ouviu uma frase, a pastora Espera aí. Alessandra que... Aham. E quem é tradutor como eu? Não tem como ser MEI. Ah, mas tem outras milhares de formas. Se só falar com o contador, Mônica. Imagina. Não sou contadora, não vou falar nome, mas eu acho que o Leandro sabe alguma coisa sobre isso, não sabe, não? A Ainda pessoa, não, ela... Ainda não, mas ainda nós não vamos chegar sei. lá, Leandro. Mas eu sei, Mônica, isso eu estou te dizendo porque para abrir a minha empresa eu tive que, lembra, estudar, pesquisar, antes de ter contador. Para quem odeia matemática, pense como foi difícil. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um contador. Mas, assim, você tem outras formas de você emitir nota fiscal e formalize o seu negócio. Mônica, não fica na informalidade. Muito top a aula hoje, conhecido como as verdades técnicas, Reginaldo? Amei esse termo, vou começar usando nas aulas. Verdades técnicas, porque assim, é bonito falar de vender, de empreender, de fazer a coisa. Só que na hora de colocar para funcionar, se não tem o mínimo esquema, se não tem o mínimo controle, não tem como dar certo. E você vai me dizer assim, mas eu conheço alguém que prosperou assim. Ah, legal, é uma exceção. Não, a maioria não prospera dessa maneira. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui de nós, no nosso... Eu não tenho tirado quase. Para quem não assistiu às aulas e conhece, você conhece alguém, né? Poxa, a pessoa não está aqui na sala, não assistiu, fala para o pessoal olhar depois no YouTube. É bom a gente conhecer as pedras também que podemos pegar aí pelo caminho, né? Já tentei fazer contratos com meus clientes médicos, mas acostumei mal os antigos, só e-mail e WhatsApp. Estou tentando formalizar contrato. Mônica, qual é a dica para isso? Me perguntaram isso esses dias. A dica é simples, é dizer, prezado cliente, estou fazendo algumas inovações na minha empresa para a melhoria do trabalho, para que eu trabalhe melhor para todos os clientes, para que a minha empresa seja profissionalizada, para que eu cresça cada vez mais e evolua, para que eu tenha processo, para que você seja bem atendido. A partir de hoje, eu vou começar a trabalhar com um contrato. Se a pessoa ficar meio assim, primeiro joga essa. Se a pessoa ficar meio assim, você fala de uma questão legal, jurídica. Você, olha, isso protege nós dois. Eu sei que você já me conhece há um tempão, você sabe que um não vai pisar na bola com o outro, mas isso protege juridicamente todo mundo. E para profissionalizar a empresa, tem LGPD agora, tem um monte de coisa rolando, eu preciso ter contrato formalizado, tá? Que é outra coisa, tenham, façam, implantem LGPD na empresa de vocês, porque a gente pega dados do nosso cliente, eu vou entregar o bolo, eu estou com os dados dele. No WhatsApp eu tenho dados dele, implantem LGPD, não é difícil. Tá? O mínimo de controle sobre os dados do cliente você tem que ter. Ah, boa ideia, verdade. Mônica, faça isso. Assim,
A ideia tem que sempre ser essa. É para o bem do cliente que eu estou fazendo isso. É para o meu negócio, é para profissionalizar. E não tenham medo de falar com o cliente. Tá? Me perguntaram esses dias, como eu digo não para o cliente? Dizendo não. Eu não posso te atender nessa demanda, nesse momento, dessa forma. Eu posso te atender nessas outras aqui. Eu trabalho muito com dados sigilosos, imagino que você é tradutora, e cuido de mais disso. Coloca LGPD aí, tá? Conversa com alguém que seja dessa área, dá uma olhada na internet, faça esses processos, ainda mais da área médica, contrato, tradução, se respalda, tá? Que é outra coisa que eu não falei, mas como a gente ainda tem um pouco de tempo, eu vou falar, que é a questão de você se respaldar juridicamente para tudo como empresário. A gente tem mania de achar que porque é pequeno, não precisa. Eu tive uma questão de calúnia no Google, nos comentários do Google, da minha empresa lá. A gente vai lá e comenta sobre as empresas. Eu tive calúnia, porque a pessoa escreveu dizendo horrores de mim e ela nunca tinha sido minha cliente. Eu escrevi para o Google, foi um auê, eu levei um tempão, porque eles não apagam comentários negativos, porém, juridicamente, eu provei que eu não tinha negócio com aquela pessoa, por meio de contrato. E eu escrevi para a pessoa, como que você foi meu cliente se eu não tenho o seu contrato aqui? Prove que você assinou esse contrato. Ninguém tropeça em montanha, são as pequenas coisas que... É isso, Leandro. Ninguém... Mas não precisa fechar, não, pode falar, menino. Ninguém tropeça em montanha, são as pequenas coisas que derrubam. Olha, é isso. Por quê? Primeiro porque eu estou enxergando... Sabe aquela frase, a minha avó falava, o diabo mora nos detalhes. É frase não bíblica, mas é uma frase secular, mas é real. A tentação mora nos detalhes. Não é uma coisa grande que vai passar no nosso caminho. É essa questão, por exemplo, de você ter um cliente antigo que você confia e nunca trocou nada juridicamente com ele, e um dia ele surtar e vir te cobrar alguma coisa. Ouvir dizer que você prometeu uma coisa que não prometeu. Né? Eu estava conversando com a Carol esses dias. A Carol, que está aqui, gente, que já fez a palestra, ela é minha amiga pessoal, ela é uma irmã para mim e ela é gestora de redes sociais. Eu falei para ela esses dias, eu estou ajudando ela com uma série de questões de profissionalização da empresa dela também, e ela me fez algumas perguntas e nós conversamos sobre isso, né? Sobre essa necessidade de você colocar as coisas delineadas mesmo, processos, manuais, você ter checklist, você ter férias, você ter folga, você saber separar as coisas, porque o empreendedor, ele pensa assim, não sou mais CLT, eu vou ter tem até um vídeo circulando na internet brincando com isso, né? Eu deixei de ser CLT, virei empreendedor para trabalhar menos horas por dia. E é mentira, a pessoa trabalha muito mais. Não deveria ser assim. A gente trabalha mais, às vezes, porque gosta do nosso negócio, né? Mas muito disso seria eliminado com gestão do tempo, que é o tema que eu vou falar na terça que vem. Imperdível. Inclusive, vocês vão fazer aqui, quem estiver online vai conseguir fazer o questionário. Fantástico. Assim, se você aprende a gerir seu tempo, a vida muda. Eu tenho exemplos para contar de um cliente cristão, inclusive, que é um cara que ele estava quase se separando, ele tinha um filho pequenininho, a gestão do tempo dele era zero. Ele começou a fazer um trabalho comigo de consultoria para liderança, focado em competências, desenvolvimento de competências para liderança. A vida dele se transformou quando ele fez o exercício de gestão do tempo. No encerramento do nosso programa, eu fiz a pesquisa, 85% do tempo dele tinha melhorado. Ele não separou, ele começou a dar atenção para a mulher, o filho lembrou que tinha pai, ele começou a ler um livro por semana. Milagre, não. Primeiro que ele é cristão, ele foi orar, ele pediu estratégia do Espírito Santo, não é a Luciane, mas com a estratégia da técnica secular de gestão do tempo, a vida dele mudou completamente. Assim, a esposa teve fôlego. Gente, foi tão fantástica aquela mudança que a gente chorava no dia de se despedir na última sessão. Não perco por nada, nem eu, Ruby. Ai, minhas fãs. Brincadeira. É verdade, eu estou aqui. Trabalho sensacional da doutora Carreira. É resposta de oração à próxima live de gestão do tempo. Fala um pouquinho sobre isso, irmão. Abre aí. Já que ninguém quer falar, eu estou falando igual doido aqui. Fala um pouquinho disso aí, menino. Não, a questão da gestão do tempo, eu estou estudando sobre isso, né? Metodologias ágeis, porque você tem que saber ver o que é urgente, o que é importante, né? O Rafael fala muito sobre isso, não o pastor Rafael, aquele outro Rafael, que orou para a irmã que não queria casar com ele, eu só lembro disso dele. Não é essa história, não. Eu Não sou de São conhece? Paulo.
Não. Ele é de Goiânia, deixa eu pegar bem aqui o nome dele aqui. Orou para a irmã que não queria casar? Como é que é isso? Ele namorava, aí ele orou, ela disse que não queria, aí ele foi lá e continuou orando e depois eles casaram. Rafael Medeiros, filho. Ele venceu pela insistência, isso aí se chama E não, insistência. e conseguiu, que é difícil, a maioria é a mulher que quer, né? Não é o homem. No caso dele foi diferente, Verdade. né? Então foi bem Olha, na interessante. terça, eu vou falar de uma teoria específica, que é a que Uhum. conhece do Christian Barbosa, talvez o estudioso Nossa. contemporâneo do tempo Tríade do mais tempo? comum. Nossa. Mas, às vezes, as metodologias, elas têm uma linguagem mais difícil para quem está começando, né? E uma Uhum. teoria que você consegue fazer em casa, assim, uma coisinha mais caseira, às vezes é um pouquinho mais fácil. Aí a pessoa parte para estudar todas essas metodologias. Eu falei do pessoal da excelência operacional que eu fiz palestra hoje cedo, é uma fantástico, fantástico como aquilo funciona, aquela área é bacana naquela indústria, e eles cuidam, tudo que eles fazem envolve todas essas técnicas, né? Scrum, é Kanban, é Pareto, é não sei o quê, Ishikawa, é não sei mais o quê. E a gente vê tanta coisa que vem para facilitar, não só a metodologia de gestão de tempo, não só a metodologia ágil, mas metodologias de excelência em geral, Uhum. né? De negócios, de processos. Isso a gente pode aplicar em pequena escala. Se eu, Luciane, vou atender um executivo, eu não uso as técnicas normais de desenvolvimento humano. Eu uso, por exemplo, as técnicas da engenharia que ele conhece, que é a linguagem que ele vai até me aceitar melhor. Né? Não adianta eu começar a florear muito. Ele está acostumado a fazer as técnicas aplicar na empresa dele. Então, aquilo a gente começa a aplicar para a vida. Então, essas técnicas a gente consegue aplicar na vida. Né? Em equipes, tem muita coisa bacana em desenvolvimento humano. Né? Eu sou É feita para aquilo, né? fazer. O bom atendimento não é você fazer para o outro aquilo que você quer, mas você fazer para ele aquilo que ele necessita, né? Aquilo que ele quer. É, desde que esteja dentro da ética e Isso, dos justamente. bons costumes, é eu me desprender da minha empresa e eu entender que a minha empresa é do meu cliente. Essa é uma mudança de mentalidade que as pessoas não querem fazer. É enxergar a empresa como separada dele. Por isso que eu falo no treinamento desse modelo de franquia. Porque a franquia, ela cresce já como um modelo que vai dar certo. São Eu gostei raríssimas demais as dessa franquias que definição. não dão. Pode jogar no Google quais franquias que não deram certo. São pouquíssimas. É aquela que nasceu errada por algum motivo, ou não pesquisou, veio para o país errado. Né? Por exemplo, teve uma indústria cosmética que ela veio para o Brasil, ela era grega e ela não deu certo. Você pode ter certeza que as questões foram outras. Né? Tinha tudo para ser. Não, é uma marca, não era uma franquia, mas foi uma marca que não pegou no Brasil. Por quê? Depois se foi entender todas as questões. Mas modelo de franquia, doutora Carreira, doutora Vec, Luciane, irmã e amiga, parabéns pela mentoria maravilhosa. Admiro demais seu trabalho, segurança que passa as informações com leveza e propriedade. Você é uma águia. Ai, gente, dá licença que eu vou fotografar isso. Ai, tô metida. Gente, vou falar para vocês. Parece brincadeira, mas não é não, viu? A Rúbia sabe, eu já vivi no Velho Testamento, eu morava no deserto. Né? Eu fiz minha casa lá, minha barraquinha, lá eu morava, cheia de areia no pé. Areia no cabelo, areia nos olhos. Quando eu descobri o amor de Jesus, eu dou meu testemunho aqui, eu tenho 2 minutinhos para dar testemunho. Gente, a vida está mudando. Ela vem mudando. Porque eu entendi tanta coisa. Eu passei a empresa mudou, o relacionamento mudou. Foi tão. É, foi tão que eu fico sem palavras, né? E foi uma coisa assim tão. Verdade, você era VT. Foi uma coisa assim tão. De verdade, eu fico sem palavra. Eu acho que eu não tenho palavra para descrever o que Jesus tem feito na minha vida, sabe? E aí, essa oportunidade de estar aqui, né? De estar dividindo isso, de estar dizendo, por favor, gente, não erra. Né? Eu estou vendo um monte de gente falir, que não merece falir, simplesmente porque não teve estratégias. É muito a gente achar que Deus não nos ama o suficiente para fazer o nosso negócio dar certo. Né? E aí não é ele, sou eu que estou com as minhas questões aqui na Terra desenhadas da maneira errada. Né? Eu falei, Jesus é cavaleiro, ele não vai invadir a sua vida e te botar o dedo na cara e dizer o que você tem que fazer. Você precisa buscar isso, essa resposta na oração, na leitura, no devocional, no compartilhamento. Né? Então, eu brinco aqui, por que eu comecei a falar do meu testemunho, né? Porque a Ruby é uma pessoa que ela é uma líder de célula, é uma pessoa que ela tem mudado minha vida, assim,
por meio do trabalho dela, da liderança indireta, porque não estou na célula dela, mas até essa questão de passar as informações, de dividir conteúdo tem sido ainda mais agraciado, sabe? Eu não sei se ficou muito confuso aqui, porque quando a gente fala da gente mesma é mais complicado, porque é uma situação bem delicada, né? Quando você assume que você morava no deserto, não é fácil. Eu disse na terça-feira, as pessoas não querem ver a gente falar de problema, elas só querem ver a gente falar de solução. Ah, mas essa moça é tudo isso aí, fazer a casa dela no deserto. Ainda assim, Deus me fez prosperar. Olha que coisa louca, né? Então, eu falo de coração, eu abro a vulnerabilidade de coração, porque assim, eu tenho uma missão de fazer pessoas prosperarem, seja como CLT, seja como empreendedor, sabe? Eu tenho essa pegada aqui na Terra, eu vim para isso. Então, é um prazer tão grande estar aqui que acontece isso aqui, ó, a pessoa não consegue parar de falar. 4 minutos para o final. Se tiver mais alguma coisa, falem, se não, eu vou me despedir no horário certinho. Ricardo, você deve estar por aí, deve estar gravando aí seus conteúdos, mas se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar sem problema. Muito bom te ouvir sempre. Amo você, eu amo mais. Que rasgação de seda. O povo não vai querer nem ver no YouTube de tanta rasgação. Gente, assistam terça, tá? Convida o pessoal, vai valer a pena, vai ter sorteio de novo, vai ser muito legal. Ricardo, tá por aí? Podemos nos despedir? Gente, qualquer coisa fala comigo no Tá, tô Instagram, aqui tá? Não tem sim. problema nenhum. Quem sabe um dia você não vem para São Berlondes. Ela é de São Bernardo do Campo, é um outro bairro bem afastado aqui de onde eu estou, por isso que ela está falando isso. Ricardo, se ninguém tiver mais nada, eu me despeço com o meu testemunho, mas eu não moro mais no deserto, não, viu, gente? Agora eu estou bem na graça. Posso terminar? Pode sim, Luciane. Se eu despedir do pessoal Gente, que eu fecho a reunião. fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo, não saiam da presença dele até terça que vem. Vamos nos falando. Fica com Deus também, Mônica.